Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, né? Quando eu comecei a fazer esses últimos vídeos, né? Na realidade, até eu estava duvidando de mim mesma. Como é que eu vou pensar que o Virgulino consentiu o Luiz Pedro atirar na própria cabeça dele? Esse fio aqui, tá? Veja, como assim, né? Mas, gente, é o seguinte... como duvidar que o Virgulino foi ali para Angico, se o ambiente que o Virgulino vivia já era exatamente aquele de uma vegetação muito densa, entre a caatinga correndo para aqui, se escondendo para ali, sempre fugindo das polícias. Como assim? Como não admitir que o Virgulino escolheu o local para o seu próprio final, né? Foi exatamente quando eu estava assistindo ao vídeo de Litigard, né, que eu conheci pessoalmente e que eu estive com ela em Quixeramobim, lá no Ceará, que eu fiquei duvidando por que eu também não acredito que o Virgulino era inteligente. E a própria Litigard disse a mim, olha, com quem eu conversei, as pessoas que eu entrevistei, sempre diziam que o Virgulino era uma pessoa de uma inteligência incomum. E eu escutei aquilo, inclusive eu dei um livro para ela, um livro que eu escrevi, que eu publiquei. Eu dei o livro para ela, não sei se ela leu, né? Mas eu dei o livro para ela. Já a minha linha já era essa, de analisar o cangaço no aspecto... querendo entender a personalidade de Virgulino. Virgulino, gente, só vivia dentro do mato, Macuraré, né? Se não me engano, esse nome. Nesses lugares mais impossíveis de se chegar. Quem já andou nos ambientes que o Virgulino frequentou, fora alguns momentos que ele esteve em alguns lugares e que dizem que era muito amostrado, inclusive o Litigard disse que, disseram assim, ele junto daquelas personalidades, daqueles coronéis, dos políticos, de Heronides, né? Lá em Sergipe, que era o governador, se não me engano, era o Heronides, né? Ela disse, dizem que ele era uma mocinha, era tratável, era uma pessoa que até parecia ser fidalgo, né? O Virgulino era um psicopata, narcisista, vestia-se com aqueles penduricalhos, mas ele era feito naqueles lugares mais íngremes, mais de vegetação de difícil acesso, justamente ali que ele se escondia, para passar dias e dias, né, com os seus compassos, com os seus, com a meninada, né? Tem inclusive gente, o Benjamin Abraão, para encontrar, localizar o Virgulino, ele rodou, não foi fácil não. Ele passou meses procurando localizar o Virgulino. Então, como nós não acreditarmos que o Virgulino escolheu o Angico, aquela grota, aquele buraco, aquele lugar de difícil acesso. Era um lugar, e ainda hoje já está modificado, mas pelas fotos de Benjamin Abraão, que Benjamin Abraão não tirou foto dele ali não, mas pelos lugares que o Virgulino andava e pelas fotos que foram tiradas para os jornais, daquele dia 28 de julho do ano de 1938, o dia em que, né, o dia fatídico que o Virgulino tem o seu fim, gente, quando você vai acessando a essa grande quantidade de informações, ao material, acessando aqueles depoimentos de ex-cangaceiros, dá para você entender que o Virgulino era uma pessoa com muito problema de personalidade. Ele gostava de estar no meio do mato, ele já era digamos, da Caatinga, né, sertão, né, e ele digamos assim, ele não se adaptaria a outro sistema, a outro ecossistema, digamos assim, né?
eu acho que o termo é esse, né? Ele não se adaptaria a viver em cidade grande. Ele ficava assim por alguns dias, mas quando ele tinha os acessos dele, de de querer matar, de estuprar, essa coisa, ele procurava exatamente juntar-se os grupos dele para invadir determinadas localidades que eram, assim, onde eles estupravam, faziam curra, né? Então, gente, por que não acreditar que o Virgulino foi ali para Angico e que ele foi intencional, né? Que ele ficou ali naquela grota e ele já sabia o fim que ele teria, porque ele pretendia aquilo, ele dizia exatamente isso. Eu tenho até aqui os versos que ele cantava aqui, ele cantava, né? Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião, sou cangaceiro aprumado de todo esse sertão, não temo meu inimigo e não fujo de perigo, tendo de arma na mão. Tando, eu acho que era tando de arma na mão. A chupeta que carrego é o rifle cartucheiro, o leite é bala e chumbo, muito veloz e certeira. Quem segura pedra rocha, quero ver, segura a rocha de Virgulino Ferreira. Meu rifle atira cantando em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom contador. Enquanto meu rifle trabalha, a minha voz se espalha zombando do próprio horror. Gente, esses versos foram deixados por Virgulino, né? E ele gostava exatamente disso. Agora veja o outro verso, né? Ainda tem mais, certo? Quando lembro, senhores, do meu tempo de inocente, que brincava nos cerrados do meu sertão sorridente, tanto que meu coração magoado de paixão, quase que chora amargamente. Gente, esses versos são muito expressivos para se estudar e analisar. O Virgulino foi ali para Angico, permitiu que o Luiz Pedro atirasse na cabeça dele, e o Luiz Pedro fez isso, né, com sentido, né, e depois corre, volta, né, para certificar se o Virgulino havia morrido, porque se o Virgulino não houvesse morrido, gente, não deixaria o Luiz Pedro em paz. E o Luiz Pedro queria se safar do Virgulino. Esse é o meu entendimento.